Então, queridas, bora falar do oráculo das chaves. Então, o que é essas chaves, tá bom? É uma tradição que antigamente as pessoas tinham um molho de chave, um molho mesmo de chaves, e eu até providenciei, tá, essas chaves para vocês terem, viu? Um molhinho que coloca-se na mão esse molho de chaves. E este molho de chave você vira e conforme a pergunta, para. E aquela chave você lê. É isso. Você também pode pegar as chaves e dar para a pessoa, como você pode montar um caminho e pedir para ela colocar as chaves naquelas passagens que eu vou ensinar aqui. E o que essas chaves falam em relação a isso? Mas onde entra essas chaves? Por que entra essas chaves? Olha, as chaves surgiram principalmente por causa do caminho da Cabala, tá? Então, a Cabala, ela é feita, é um estudo, nossa, sensacional, que nós estudamos, né, as 11 passagens. 11 passagens que o caminho de Deus até a Terra, até a nós, e como nós chegamos até Deus, tá bem? E dentro disso, que nós estamos aqui, temos 3 pilastras. A da severidade, a do meio e, claro, a que traz ali a moderação, vamos colocar assim. E dentro dessas 3 pilastras que nós estudamos, para entender todo este caminho, nós temos 11 esferas, 11 sefirotes. Essas 11 sefirotes, elas as que fazem estes caminhos mesmos de ligação. Elas que fazem o caminho, já montei aqui com as cartas, este caminho, onde que as chaves, elas entram aqui, ó, nesses intervalos, por incrível que pareça, nesses intervalos, tá? E nesses intervalos aqui que elas se colocam, exatamente para que a gente compreenda. Eu posso ler a Cabala aqui, usando essas chaves que pode entrar dentro dessas passagens, porque é ali que elas surgiram, as chaves fazem parte aqui, ó. Como que Deus me traz até esta pilastra para que eu entenda o lado masculino e o lado feminino das coisas, como que eu trago o caminho do meio para a minha vida, e como é que é esses 20? São 22 caminhos, são 22 chaves que abrem essas possibilidades. E o que eu gosto principalmente na Cabala, principalmente, eu gosto muito dessa parte aqui de baixo, tá? A parte de cima, as 5 primeiras, elas ainda estão, vamos dizer, na parte da sublimação. Nós estamos falando ainda de um caminho que ele está, não é que ele não é acessível, mas ele precisa que você tenha realmente uma conexão ali, esteja conectado espiritualmente, tá bem? Para entender principalmente as 5 primeiras do caminho de Deus, tá bem? Mas quando a gente vem do caminho de Deus e entende a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, eu vou falar assim para vocês, já estamos na metade do caminho de tudo isso, já estamos. E eu até falo, olha, tenta entender da Terra, que é onde nós estamos aqui, da parte da Terra, tente entender o quê? Como que você controla, porque a 9ª esfera, para a gente fazer o caminho da subida, é o caminho, a esfera do orgulho. O orgulho, ela te para em qualquer lugar, ela te para, porque nós estamos falando de ego, é a esfera do ego. Então, essa é uma chave que muitas vezes as pessoas não passam daqui para cima. Se ela não passa, não controla o que está aqui na Terra, ela não controla para entender e controlar este ego, automaticamente ela não controla nem a energia que ela tem para poder crescer e caminhar, e não acessa todas as respostas que ela precisa. E aqui tem o quê? Mais 2 chaves. Perfeito? Tem mais 2 chaves aqui. Por quê? Porque este estudo, ele fala exatamente do quê? Que todas as respostas estão dentro de você. E é verdade, porque quando nós fazemos todo um caminho de trabalhar, ter respostas, buscar essas soluções, elas estão dentro de nós. Por quê? Porque as imagens acessam o inconsciente coletivo. As chaves fazem o mesmo. A única coisa é que você está trabalhando com a chave. E a chave, ela abre ou fecha. Nós vamos trabalhar com o quê? As aberturas, a não ser que a pessoa não queira abrir, tá? Eu não quero mexer com isso, não quero sentir isso, não quer, a gente não abre. Perfeito? Então, mas se ela quiser entender, olha, eu quero ter as respostas estão dentro de você.
Então, eu preciso acessar ROD, porque ROD é o nosso arquivo que nós trazemos. E este arquivo está aqui, ó, que é para acessar. Por isso que Jung fala que quando você entende símbolos e você entende o que está ali, ó, você acessa esse seu inconsciente, você tem todas as respostas, todas elas. E o que é importante aí? Sempre ele fala que precisa ser através de um oráculo, porque o oráculo, ele acessa aquilo que você não está vendo, ele te coloca nessa conexão divina, e isso faz com que você gire as chaves para as aberturas, e essas aberturas te levem aonde você precisa. E aí, acessei, ó, tô aqui na Terra, consegui entender e controlar o ego e o orgulho, automaticamente eu vou ter energia para executar e vou acessar aquilo que está dentro de mim que eu já trago. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo automaticamente ir para a sexta esfera. Eu consigo transcorrer essas duas chaves. Aqui é a esfera da beleza, a esfera do trono de Salomão, o trono da sabedoria, o trono da beleza. Então é a hora que eu acesso aquilo que é preciso, não só para mim quanto para os outros, abro através daquilo que eu trago e automaticamente eu não preciso ficar presa. Eu posso ir pelo caminho do meio, que é a pilastra, que é aqui, esta parte, a ligação que é da arte. Da arte é a ponte que leva direto ao caminho com Deus. E essas chaves, quem acessa é você. É você que acessa, porque o encontro com Deus é seu. O encontro com os seus caminhos é seu. Então, cada um vai fazer da sua maneira. Agora, precisa abrir as possibilidades, precisa entender quais são as possibilidades. O que essa chave fala para você que você não está abrindo? O que você não está abrindo em você? O que você precisa ver com clareza? Então, eu peguei aqui, para primeiro exemplificar para vocês da onde saíram as 22 chaves, tá bem? Saiu do encontro, deste um dos mais antigos sistemas, não é? E principalmente um dos melhores estudos, que é o estudo da Cabala, que traz todo um meio de você ver a vida, entender, se colocar diante dela. Mas por que às vezes as coisas não vão? Quais são as chaves que você tem que abrir? E isso, para mim, eu vou falar assim para vocês, foi extremamente brilhante, porque muitas vezes as pessoas elas param e falam para você: eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei por que a minha vida não anda, eu não sei o que. Muitas vezes ela fala isso: eu não sei. Ela não sei, então da onde que eu vou partir com esta pessoa? Nós podemos partir da mandala astrológica. Só porque na mandala, agora vocês vão entender, não é? Eu sou, eu quero, como me comunico, ó, tudo aqui tem o quê? São chaves, tem chaves aqui. Quais são as chaves? Não é? Porque, ó, eu já vou explicar isso para vocês aqui, deixa eu terminar só de montar. Perfeito. Uma das formas que eu gosto de ler a mandala astrológica, em vez de ler com casas, que é bem importante, eu gosto de partir da origem. Então, esta minha origem, muitas vezes eu não tenho como controlar que eu sou pequena, eu não tenho como controlar a consequência que essa origem me traz. Não é? Eu não tenho, eu vou ter que vivenciá-la e vou ter que experimentá-la, perfeito? Dentro desta origem, ela vai me dar duas possibilidades. A primeira, que é o encontro com esse meu lazer e com este meu prazer, ele é uma das chaves que me vai colocar em conexão direta com o quê? Amigos, que podem vir a me auxiliar dentro desse caminho. E vai me colocar também com a comunicação, que é os primeiros estudos. E esses estudos aqui também vão me colocar em cursos longos e viagens.
que é uma minha preparação, é onde eu consigo visualizar aonde, puxa, se eu me comunicar, se eu falar, exemplos com amigos, então são possibilidades que vão sendo ali abertas. E amigos não são só amigos, né? Amigos podem ser pessoas próximas, que a gente trata como, não só como irmãos, quanto parentes e tudo mais, mas me coloca onde que eu preciso ir. Depois disso, isso aqui faz parte dessa minha primeira infância, minha segunda infância. Minha segunda infância, eu tenho mais 2 chaves aqui. Essas 2 chaves me falam o quê? Me preparam para o quê? Para o que eu quero, para a minha saúde. E elas também me colocam aonde? Em encontro com o meu karma e em encontro com a minha espiritualidade. Por que eu preciso delas? Porque eu preciso entender quem eu sou para poder me relacionar. Mais 2 chaves aqui. Quando eu entendo isso, aqui eu já estou na fase que eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu já sei. E o que me ajudou? O encontro com Deus e o encontro com o meu karma. Desses 2 encontros que me ajudam a caminhar. Os meus amigos e os cursos longos e viagens. Mesmo que eu não tenha tantos amigos ou cursos tão longos assim, vamos colocar desta forma, mas eu tenho as chaves que podem abrir isso. E quais são as chaves? Às vezes é a chave do conhecimento, às vezes é a chave de uma vivência, às vezes é a chave que você precisa compreender o que você precisa virar, mas eu não tenho conhecimento, que chave você tem que virar? Porque chegar ao sucesso aqui, usando o caminho da mandala astrológica, chegar ao sucesso independe de conhecimento. Independe. Nós temos excelentes exemplos no mundo inteiro afora, que o que levou aquela pessoa àquilo que ela desejava foi a todas as possibilidades que ela abriu, as possibilidades que ela viu, de uma situação que ela passou na primeira infância, os amigos, como ela se comunicou, e foi abrindo as possibilidades, o quanto que ela buscou o que ela queria, foi ali atrás deste caminho, encontrou quem ela era, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, soube se relacionar, mas é como eu disse, essa estruturação, ela veio como? A minha origem vai me levar ao sucesso, vai sim, mas aqui não tem passagem secreta, como tem, mesmo que eu coloque uma 13ª carta aqui, fazendo essas ligações, tendo aqui, ó, você tem 2 chaves para você chegar, como eu melhoro minha comunicação, o que essa chave fala, o que essa passagem fala e o que isso te leva, a outra chave que isso te leva como a você ter cursos longos e viagens, se eu olhar deste outro lado, que é aqui a minha casa do lazer e do prazer, que me fala que precisa entrar aqui, essa carta me fala, olha, precisa entrar, porque está me falando do rato, então me fala de desgastes, me fala de, às vezes, saco cheio de uma situação. Estar de saco cheio dentro de uma situação, às vezes, é um caminho muito rápido para levar a pessoa à depressão ou não enxergar as possibilidades, ou muitas vezes ela se tornar aquela pessoa pessimista. Mas por que ela se torna pessimista? Porque ela está cansada de sofrer. Está cansada. Então, que chave ela abre para trazer novidades? Porque, olha, aqui na minha carta tem a casa mesmo. Ela quer segurança e equilíbrio. Então, como que ela chega nessa segurança e equilíbrio? Ela está ainda na primeira infância. E aí você fala, como eu conserto isso? O que eu quero dizer de primeira, segunda infância? São as portas que a gente fechou. O que você viveu lá atrás e que você fechou? O que te entristeceu no nível que você fechou as possibilidades, que fez você só olhar para uma possibilidade, que fez você não ver todas as suas potencialidades. Não me deu oportunidade, não tinha oportunidade naquela época, as pessoas estavam voltadas a outra coisa, não observavam o que a gente tinha, ou que nós poderíamos ser, automaticamente eu esqueci isso, nem olhei para isso. Exato, isso hoje faz parte de você, isso hoje faz parte, mas era também uma das suas possibilidades. Dentro dessas possibilidades que você tem, quais são todos os seus potenciais? Vocês sabem
que tem um livro, quando a gente faz 18 anos, que muitas pessoas levavam, algumas pessoas levavam os filhos para fazer que teste vocacional. O que você traz que você tem que seguir dentro daquilo que você traz de vocacional? Mas muitos de nós não, vamos estudar aquilo que está na nossa frente, dentro das nossas possibilidades. E aí, pegando até um sentido americano, vocês vão entender o que eu estou falando, o Instituto Gallup fez um livro que ele chama Encontre os Seus Talentos. Então você fala, encontre os seus talentos? Encontre os seus talentos. Porque eles vêm com a mentalidade que a gente não ressalta o que é ruim, a gente ressalta o que é bom. O que você faz de melhor? Essa pergunta muitas vezes não foi feita para nós. A pergunta que sempre foi feita é como você pode contribuir, o que você pode trazer e crescer, o que você pode fazer de melhor para que você tenha ali as suas metas alcançadas, porque as metas alcançadas para muitos, no caminho da felicidade é você ter casa, carro, ter conquistado as coisas. Então você é um vencedor. Perfeito, não é essa a imagem? Isso, mas todos vieram para ser vencedores. E dentro de todos serem vencedores, por que eu não alcanço todas as minhas potencialidades? Porque muitas vezes dentro dessa minha primeira, segunda, aqui que eu já estou aqui na adolescência, até mesmo na minha fase adulta, eu não abri todas as minhas potencialidades. Eu não abri. Eu aprendi que muitas vezes eu tenho que buscar no outro aquilo que eu tenho em mim e que eu tenho que desenvolver melhor. Mas o outro tem que me dar. Eu aprendi que é muito mais fácil alguém fazer para mim do que eu fazer. O que ninguém ensina? Que você tem todas as possibilidades de andar sozinho. E que você pode simplesmente estar do lado e compartilhar com uma outra pessoa. Simples assim. Esse é um dos pontos. O segundo melhor ponto que eu coloco aqui para vocês é o caminho que a pessoa precisa entender, que quando ela fala, puxa, é mais fácil alguém fazer isso para mim do que eu fazer, ela está passando uma mensagem para o universo do que ela é incapaz de fazer. E aí, a chave das possibilidades se fecha. Ela não vai usar, tranca-se aquela possibilidade. E aí, quando, até mais velhos, que é uma das minhas indicações, quando a gente usa o livro do Instituto Gallup, né, busque seus talentos, né, descubra quais são os seus talentos, a gente se depara com muitas surpresas. Porque dentro de todo o estudo que a gente aplica, você entende que aparecem talentos que você nunca nem pensou na sua vida. E aquele talento aparece, você tem ele. E por que ele não é usado? Porque simplesmente não foi visto. Nem por você e nem por todas as pessoas que estavam em volta. Isso faz com que essa casa, esse sucesso que você quer alcançar, você não alcance com tanta facilidade. O sofrimento é maior, muito maior. Então, quais são as possibilidades que eu tenho que abrir? Quais são as chaves que eu tenho que chegar e caminhar? Como que eu faço para chegar dentro desse ponto? É essas chaves que nós vamos estudar. É essas as possibilidades que nós vamos estudar. É isso que traz para o nosso caminho esta flexibilização. E é isso que nós vamos enxergar e mostrar. Um dos grandes problemas que eu vejo dentro da nossa vivência e dentro do nosso caminho, que para mim é o que mais faz falta dentro do crescimento, é o controle emocional. O controle emocional ele só vai vir quando você entende aquilo, quando você entende e lida com ele e quais são as possibilidades que eu tenho na minha frente. Porque sempre o controle emocional foi nos ensinado que quando você não recebe um sim, você recebe um não, aquela negativa sempre vem acompanhada de rejeição. Isso é muito claro, viu? Muito claro, e não é só em relacionamento não.
Então, se eu vou para uma entrevista de trabalho e eu recebo, por exemplo, um não, eu sou vista como rejeitada. E gera em mim dois problemas, dois grandes problemas. O primeiro, que é muitas vezes a tristeza de se sentir incompetente e outras vezes o ego, como assim eu não sou boa para a vaga? Ambos estão errados. Ambos estão errados. Sinceramente, ambos estão errados. Mas até você falar isso, a possibilidade de você ir para a próxima vaga com uma velocidade até maior e estar pronto para outras coisas, você fechou. Exatamente por esta maneira de pensar e de sentir. E você trouxe, tá? Para a sua vida, até você sair daquela situação, ai que droga, né, não dá certo, e isso, até você sair disso, você vai ter um problema. E muitas vezes nós trabalhamos no reativo. Qual que é o reativo? Olha, eu fui para a entrevista, quando eu arrumo a próxima e dá certo? Bem assim, não é assim que a gente ouve? Não se preocupa, qual foi a chave que você fechou? Qual foi a chave que você não abriu para a próxima possibilidade dar certo? Que naquela entrevista que você fez, que você talvez fizesse uma melhora. E mesmo que você fez tudo certinho, mesmo assim não deu certo no seu olhar, em nenhum momento você pensou que pode vir uma possibilidade melhor. Então agora vamos trabalhar a chave para a possibilidade melhor abrir. Por quê? Porque você vai consertar aquilo que a chave traz. E isso é que é o bacana dessa história. Você entender isso. Que chave que você tem que abrir? Porque vai falar deste momento que você está gerando um bloqueio. E no bloqueio está na sua forma de pensar e de agir, tá? Você ficou de mau humor, você ficou vibrando negativamente e claro que vai gerar todo um outro problema. Fora isso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer no sentido de, eu posso transferir essa energia negativa para outro lugar? Pode sim. Pode sim. E é por isso que as chaves, elas servem também para os feitiços. De abertura de caminho, de abertura de possibilidades. Chaves sempre vão abrir novas portas. Chaves sempre vão abrir novos caminhos. Chaves sempre vão estar dentro deste caminho de abertura. Sempre. Agora você só abre isso quando você compreende. Não compreendi aonde que eu aqui, ó, não fiz bacana. Ah, você não fez bacana? Não, não fiz. Ah, meu Deus do céu. E agora, como é que você resolve isso? Eu vou resolver dessa forma aqui, tá bem? Eu vou pegar aqui a parte já do arquivo que está pronto do Oráculo das Chaves, para mim falar sobre uma chave, pelo menos duas chaves para vocês, não é? Eu já devia ter deixado aberto, mas eu abro aqui. Não tem problema não. É tão bom isso. O computador é sempre uma coisa assim, tão rápida, aberta pra gente, né? E isso é muito importante. Eu gostei muito do caminho que tomou as chaves na sequência, porque nós estudamos Ogãs, que falou de estruturação, Runas, que fala de escrita e que fala exatamente de você compreender que caminho que você toma ali, como que você se coloca diante das coisas. Eu adorei. Mas as chaves, ela vem junto com o povo do Oriente, né? Porque o povo do Oriente vem falando de conhecimento, o povo do Oriente vem falando das possibilidades que você pode fazer. O povo do Oriente, ele é aquele povo que, com toda a sua sabedoria, ele é assim demais. Então, olha só, a criação dos mundos, as 22 chaves nos mostram do herói, que é o nosso consulente, em que também se reflete uma parte da história da criação do mundo. Lógico, as chaves revelam como do caos primitivos surgiram dois princípios primordiais e as polaridades, lógico, né? O princípio criativo masculino e o princípio criativo feminino, para movimentar, claro, toda a criação.
E dentro disso, eu andei demais aqui. E dentro disso, como é que eu vou agora caminhar? Como é que eu vou agora continuar? E a criação, ela é sempre coroada, não é? Com o entender dos mistérios ocultos e como você aplica no seu mundo material. Os mistérios só estão ocultos quando você não está pronto para entender. A partir do momento que você está pronto, as próprias chaves da criação te abrem as possibilidades. Te abrem as possibilidades. É a hora que vem para vocês livros, cursos, intenções, conhecimentos, encontros, que você muitas vezes fala, de onde são isso? Foi assim que o oráculo das chaves veio para mim. E eu adorei. E olha só. Vou falar da chave dos 4 elementos para vocês. Os 4 elementos nos ensinam as habilidades, técnicas, o conhecimento preparatório para a jornada. Também é necessário entender que a descoberta dos objetivos superiores não ocorre quando olhamos apenas para o alto, mas quando captamos o que vem do alto e direcionamos para o mundo material. Lembra das sefirotes da 1 para 10? Isso, o palco aonde a cena toda acontece, aonde nós estamos, perfeito? Se a vontade humana foi coroada pela vontade divina, vemos acontecer aquilo que chamamos de milagre. Mas é milagre? Claro que não. E momento de comprometer-se na busca e do trabalho intenso que pode gerar alguns desgastes. Mas, quando eu entendo que eu tenho um encontro, que aquela vontade que veio mesmo dentro do meu caminho, dentro do meu, é coroada com aquilo que eu quero fazer, eu vou falar uma coisa para vocês, você simplesmente vira a chave. O que acontece dentro do nosso caminho é que muitas vezes as pessoas querem entender o que este mundo superior quer de você, mas que ela não entende. Eu não sei o que fazer. Eu já me deparei com situações de falar assim, você não acha que deveria fazer um outro caminho? E simplesmente não saber. Por quê? Porque de fato ficou muito no conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico é sensacional, claro que é. Nos dá agilidade de pensamento, nos dá caminhos, possibilidades. A única coisa que ele não nos dá é controle emocional, não é? Ele não nos dá maturidade emocional, é só isso. A vida que vai dar uma maturidade emocional. E as chaves é exatamente entender isso, que você precisa controlar emocionalmente, entender e abrir as suas possibilidades, nada além. Você tem que entender isso, porque senão não vai abrir possibilidades. A coisa vai ficar no mesmo. E o reclame continua o mesmo. A reclamação, a mesma coisa. Aí tem mais uma chave. Chave da luz divina, eu adoro ela. E vamos lá. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui o texto. Ó, enquanto o conhecimento do mundo é adquirido e o objetivo é ser realmente ali adquirido, um outro tipo de conhecimento mais extenso vai sendo gerado. A semente dos 4 elementos encontra solo propício na luz divina. É verdade. Todos os 4 elementos que nós já temos, ele encontra solo propício na luz divina. Ok? Perfeito. Isso é necessário aprender e, claro, ser discreto. Aqui ocorre o encontro com o poder feminino, o poder geratório de toda a nossa situação. E muitas vezes, este encontro até foi nos dado, mas muitas vezes não foi explicado ou vivenciado. A luz divina é uma mulher perfeita, que se conectou com a verdadeira fonte do poder, que é interna. A verdadeira fonte do poder, que é interna. E é um momento de bom senso, um momento de discernimento. E é simplesmente entender que a força dos 4 elementos, que somos nós, tem a conexão com a luz divina. E essa força geradora, ela é feminina. E ela que vai nos conectar com esta energia de geração e de realização. Então, a chave está comigo dentro desta força do quê? Deste encontro que eu tenho com a minha quinta essência, abrir a possibilidade, mas gerar aquilo que é a força geradora feminina que está dentro de mim.
Ser mulher não quer dizer que eu traga somente, eu trago a força geradora porque eu tenho um ventre. Não. Eu tenho que entender que dentro das minhas capacidades de geração, eu tenho razão e eu tenho emoção. Se esses dois não estão de acordo, não se gera nada. Não se gera nada. É por isso que é tão importante esta força de realização feminina, entender o que essa razão faz comigo para que juntas elas sigam em frente. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu adoro grandes mitos gregos, né? E hoje, nos grandes mitos gregos, veio uma passagem de um grande sábio, que ele estava andando pelos caminhos e ele viu duas cobras assim, entrecruzadas, porque elas estavam exatamente dentro do estágio para fazer, não é, a fecundação. Ele foi e matou uma delas. Quando ele matou a força feminina, a cobra feminina que ia gerar os ovos, ele passa por uma metamorfose que foi durante todo aquele... Ela se transformou numa mulher com um desejo insaciável sexual. Tanto que foi a prostituta mais conhecida da Grécia. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E ali, com aquela metamorfose, né, que se passou-se 7 anos, voltou, ele encontrou novamente duas cobras no caminho, no mesmo ato. Ele foi e matou a força masculina. Quando ele mata a força masculina, ele volta a seu estágio de novamente ter homem. E isso, ele passa por um questionamento. Como é que é ser os dois estágios dentro de si? E a explicação que ele deu foi que a energia masculina era uma energia realizadora de pronto, mas que a feminina trazia todo um equilíbrio para que encontrasse esse terreno e aquilo caminhasse de forma extremamente harmônica. E uma coisa que Hera fez, ela cegou ele porque ela não gostou da resposta. E Zeus viu aquilo como que não estava certo. Então ele deu para ele o dom da vidência. E todas as pessoas foram buscá-lo, iam atrás dele. Por quê? Porque ele trazia essas chaves que eram as aberturas. Então ele não enxergava fisicamente, mas ele trazia, tanto dentro dele, o entender qual era a força do feminino e do masculino, trazia esta conexão divina e se tornou um oráculo, que através da resposta dele, ele abria as possibilidades daquele que veio buscar. E aí você fala assim, é isso que eu tenho que entender dentro de mim? É isso que você tem que entender dentro de você. E isto é exatamente o que nós encontramos, esses desequilíbrios. E esses desequilíbrios só são as chaves que vão levar a boa resposta. Que como agora eu estava lendo aqui a chave da luz divina, que ela fala exatamente que é o momento de discernimento e bom senso. Então você tem que ter discernimento e bom senso, não pode pender para um lado, não é hora de gerar, é hora de bom senso. Então não vou fazer nada? Não, hora de bom senso, você vai fazer aquilo que é necessário. E é brilhante essa colocação. É brilhante, assim como a chave da luz divina, a chave dos 4 elementos, que fala para você exatamente o quê? Momento de comprometer-se, de busca de trabalho intenso, mas que pode gerar desgastes. Então você fala assim, trabalho intenso, sim, mas dentro de você qual é o elemento que está em desequilíbrio? Porque se eles não estiverem em equilíbrio, você não vai ter saúde para fazer o trabalho intenso e vai gerar desgaste. E aí você não abre, não alcança a realização que você deseja. É isso que essa chave está falando. É isso que essas possibilidades estão dizendo. E aí você fala, eu tenho que equilibrar, você tem que pelo menos entender. Depois disso, o caminho vai se seguir sempre.
você vai chegar sempre nas possibilidades que você quer. Então as chaves são todas as possibilidades que você tem que entender para abrir todo um caminho de bom senso, de encontro, de harmonia e de realização. Estas são as chaves. Estas são os caminhos que nós temos que compreender. Eu adorei, tá? Adorei quando veio para mim as chaves, porque era algo ainda que eu não tinha, né, estudado, assim como as sunacas eu não tinha estudado ainda, e o quanto que isso me fez refletir, não é? Porque a gente vem refletindo com os oráculos e vem refletindo dentro dos caminhos de como, de fato, não só levar boas respostas, mas levar também o que este consulente precisa entender. E dentro daquilo que muitas vezes você fala assim para ele, eu não estou enxergando, perfeito. Como eu posso te ajudar mais? Você talvez tenha que fazer exatamente ali, trabalhar com estas chaves. As chaves que você coloca dentro do caminho e que vai dando possibilidades para este consulente. Sim, é um encontro, sim, da magia com o equilíbrio emocional. Foi uma das maneiras que eu entendi que às vezes a pessoa, para ela virar a chave do caminho dela, ela precisa de algo que dê esta estabilidade emocional. Então vou dar um exemplo para vocês, super simples, mas que vai fazer, mas eu aconselho que vocês expliquem sempre o certo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um exemplo que é muito comum para nós. Quando nós estamos no nosso trabalho espiritual, aparece uma pessoa que pede para a nossa entidade, olha, eu queria tomar um banho, porque eu tenho uma entrevista, eu queria tomar um banho, né, de ervas preparatórias para mim, ir bem preparado espiritualmente para essa entrevista. Perfeito? Então tá. E o conselho que vem é que ele tome banho de alfazema. Então, antes dele sair, ele vai tomar sim o melhor banho de alfazema. Ele vai se conectar, ele vai passar aquela alfazema e ele vai para esta entrevista. Mas ele vai com qual convicção? A convicção que ele tirou inveja, quebranto, mal olhado do caminho dele, inimigos que não queriam que ele alcançasse aquela porta. E como ele está seguro com esta possibilidade, ele vai para a entrevista e a entrevista transcorre de forma muito tranquila. E quando ele sai de lá, ele já sai com a resposta que é a vaga dele. Então ele fala, puxa vida, que bom que eu fui lá, tomei esse banho, não é verdade? Agora eu pergunto para vocês, qual é a principal função da alfazema? Não precisa responder, eu respondo. É autoestima. Levantar a autoestima. Mas deu certo? Deu certo. E é isso, Chaves. Chaves, às vezes a pessoa fala, puxa, eu vou acender essa vela aqui, vai dar tudo certo, porque a vela, olha, abriu o desenho veio a resposta, que a chave abriu o quê? O inconsciente dele, lembra disso? Trouxe a resposta, então está comigo, já deu certo. O que eu trouxe? Autoestima e confiança. Dentro da autoestima e da confiança que ele compreendeu, não esquece da mensagem que a carta traz. Ele vai fazer aquilo que a carta traz. Dentro disso, ele vai fazer o passo que é preciso, a possibilidade está aberta. E aí muitas vezes falam, você viu? O caminho espiritual estava todo aberto. Estava mesmo, é verdade. Porque você fez mesmo a conexão com o divino. Mas você consertou aquilo que te atrapalhava. E o que te atrapalhava, muitas vezes, não é a influência que está externa, e sim a influência que está interna. O que está te causando desequilíbrio. E é isso que nós vamos trabalhar. São estes conhecimentos que nós vamos levar. São 22 possibilidades, 22 caminhos, 22, eu não diria, eu não posso colocar
como sorte, porque não é sorte. Não é mesmo. É você compreender que muitas vezes dentro da deficiência que nós temos, nós sabemos que elas existem, mas nós temos que olhar para os nossos pontos fortes. Essa deficiência a gente trabalha e isso vai se tornar forte também. A partir dali, você caminha. Sempre.